Então, nós começamos com problemas clássicos e funções elementares, tá? Então, o que eu preciso te apresentar? Eu preciso te apresentar basicamente 3 livros. Existem muito mais que isso. Se você chegar na Biblioteca Central, você vai ver uma prateleira cheia de livros de cálculo, tá? Inclusive, o Projeto Newton adquiriu uma quantidade bem grande, bem considerável de livros de cálculo daquele autor ali, o James Stewart, tá? Tem muitos exemplares desse. Só que o Projeto Newton é gigantesco, né? Então, se eu fosse você, eu sairia daqui da aula, correndo para a biblioteca, já reservava meu livro de cálculo, entendeu? Pegue esse livro logo e vai estudar. Agora, se você é daquelas pessoas que consegue estudar no computador e na tela do celular, então você pode pegar o PDF desse livro e estudar por ele. Tá bom? Então, tem o James Stewart, tem o livro do Guido Orizzi, né? O livro do Guido Orizzi, ele é um livro mais técnico, tá? O livro do Stewart, ele se aproxima mais do que vocês querem, que são coisas aplicadas, tá? O Leitold, ele é como se fosse um meio termo entre esses 2 livros, tá? Então, você escolhe qual dos 3 livros você vai querer estudar. Tem outros também. Qualquer outro livro que você estudar, desde que você estude direito, você vai aprender cálculo, tá? Então, vamos para o nosso problema 1. Problema 1. O que significa velocidade em um instante? Esse é o problema 1 de cálculo. O que é velocidade em um instante? Você pode me responder, por exemplo, o que é velocidade? Vai. É o quê? Variação do espaço pelo tempo. Variação do espaço pelo tempo, tu queres dizer um quociente aí? Por acaso você acabou de falar isso aqui para mim? Isso. E você está chamando isso de velocidade. Alguém quer melhorar isso? Opa! Isso é velocidade média. O que é velocidade? Muito bem. Então, vocês já perceberam que nós já temos o primeiro problema entre educação básica e ensino superior? Porque lá nós não costumamos tratar de velocidade, a gente costuma tratar lá de velocidade média. Mas o que eu quero falar agora aqui é velocidade instantânea, tá? Então, velocidade média, a gente pega uma pequena variação no espaço por uma variação do tempo e faz essa divisão e a gente acha a velocidade média. O que seria, então, a velocidade instantânea? Oi? Quando o tempo final... Como é teu nome? Miguel. Qual é teu curso, Miguel? Engenharia da computação. Olha o que o Miguel disse pra gente. Professor, é quando o tempo final tende ao tempo inicial, foi isso? Isso é maravilhoso, porque o que o Miguel acabou de dizer para a gente é uma coisa assim, certo? Então, é o tempo final tendendo ao tempo inicial. Então, quer dizer que se eu fizer a diferença entre os dois, se eu fizer o tempo final menos o tempo inicial, isso é o que a gente chama de variação de tempo, certo? Tá? É uma variação de tempo, mas se o tempo final tende ao tempo inicial, essa diferença tende aonde? Ao quê? Opa, então nós temos uma variação de tempo indo para 0. Mas qual é seu nome? Não, aqui da frente. Vinícius. Qual é seu curso, Vinícius? Engenharia Civil. O Vinícius disse para a gente que velocidade média é variação de espaço dividido pela variação do tempo. O colega lá de trás, que eu já esqueci o nome, eu sou horrível para memorizar nome, disse que o tempo final está tendendo ao tempo inicial, então quer dizer que essa variação de tempo está indo para 0. Então eu estou me aproximando de uma divisão de espaço por 0. Isso a gente faz. Isso não parece ser uma coisa natural, né? Mas a gente gosta demais de fazer isso. Porque nota que a variação do tempo está indo para
Zero? Eu disse que é zero? Eu disse que é zero? Não. Só está perto do zero. Percebe? Então isso é meio que viver perigosamente, né? É chegar perto do perigo, mas você não chega nele. E olha, chegar perto do perigo me parece ser uma coisa interessante. Então, eis aí algo que a gente vai chamar de velocidade instantânea. É quando essa variação de tempo for tão pequena quanto se queira. Quando o tempo final se aproximar muito do tempo inicial. Tá? Esse é um dos problemas. E a gente vai responder ao longo do curso. Tá? Vamos para o problema 2. Problema 2. Dada a função x², vocês conhecem essa função? A função x², eu quero fazer o seguinte, qual é a reta tangente ao seu gráfico no ponto 1, 1? Olha para cá agora. Você já sabe que a função x², ela tem um gráfico assim, né? Nossa, vocês devem estar passando por um momento de nostalgia agora, né? Que saudade disso. Então, olha, você olha para cá, x², e você pega esse ponto, que é o ponto 1, 1, que faz parte do gráfico da função x², tá? A pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Quem é essa reta? Essa é a pergunta. Pelas ferramentas básicas que nós conhecemos, dá para saber quem é essa reta? Como? Essa reta é chamada de reta tangente, tá? A reta tangente a essa curva nesse ponto. Esse é um dos problemas que nós também queremos resolver. E a gente precisa de uma ferramenta de cálculo muito simples para resolver esse problema, tá? E esse problema ele pode ser melhorado. Ele pode ser melhorado, que é a segunda pergunta que nós temos lá, fazendo o seguinte. Suponha, eu não vou colocar esse eixo. Suponha que eu tenho o seguinte. Suponha que eu tenho uma parábola, tá? E que esses dois pontos sejam as raízes da parábola. As raízes da função quadrática que dá origem à parábola, tá? E, naturalmente, aqui vai ter a reta tangente. Naturalmente, aqui também vai ter uma reta tangente. Tá bom? Eu posso querer perguntar para você quem é a função quadrática que, quando eu olho para essas duas retas tangentes, elas formem um ângulo de 90 graus. Esse também é um problema a ser resolvido. E se você sabe resolver esse problema, você tem que saber resolver esse problema. Por isso esses dois problemas estão juntos lá. Tá bom? Ok? Uma pergunta interessante seria perguntar para os alunos, né? Eu acho que não está saindo. Liga o microfone aqui, por favor. Já. Seria interessante perguntar para os alunos o que é que eles acham que é uma reta tangente, né? Vocês saberiam explicar o que é uma definição? Ah, ótimo. Vocês sabem o que é uma reta tangente? Oi? Toca em um ponto da parábola. Eu vou pegar essa sua frase e vou fazer isso aqui. É reta tangente isso aqui? Não. Oi? Ah, eu vou pegar essa sua frase.
O colega disse pra gente assim, ó, essa não é tangente, tá, professor? Porque esse gráfico, quando ele continuar para cá, essas duas vão se tocar aqui em cima. Essa resposta dele é incrível. Só que eu vou pegar uma outra parte. Essa aqui é a reta tangente. E ela vai tocar lá, em um outro ponto. Basicamente, o colega disse o seguinte, a gente está estudando esse ponto, não interessa o resto. Beleza? A reta tangente é um conceito local, tá? Ele não é um conceito global, tá? Ela é a tangente naquele ponto. Ela pode não ser tangente em outros pontos do gráfico, tá bom? Mais para frente a gente vai definir exatamente o que é a reta tangente. Mas ela toca só em um ponto localmente aqui, tá? Mas pode ser que ela acabe tocando em outros pontos. E o colega ali estava falando sobre direção. Faz sentido, viu? Faz sentido, porque tem uma direção a ser determinada. E essa direção a ser determinada, ela está envolvida com o coeficiente angular dessa reta tangente. E esse coeficiente angular ele é determinado por um conceito que a gente ainda vai estudar, que se chama derivada. Tá? Continuando. E esse problema? Se a aceleração é constante, então a velocidade é dada por isso aí. Tá? Isso é... Você memorizou isso, não memorizou? Memorizou isso lá no ensino médio, para vestibular, né? Enem. Mas sendo a aceleração constante, por que que o espaço tem essa equação? Por que que essa é a equação do espaço? Vocês nunca se perguntaram? Ou vocês só aceitaram as fórmulas que foram dadas? Ah, pessoal, era tanta da fórmula, não estava nem aí, só queria saber passar. Pois é, você tem que justificar essas coisas, tá? E a gente vai justificar por que essa equação existe. Por que que é essa equação e não outra? Por que que tem aquele 2 ali embaixo? Por quê? De onde que surgem essas ideias todas? Isso tudo é fruto do cálculo, tá? E lá na educação básica, naturalmente, eles só vão te dar a fórmula, porque não tem ferramenta suficiente para te apresentar todas as explicações, tá? Outro problema. Se eu te dou uma curva no R2, quando eu falar R2, eu estou falando do plano cartesiano, tá? Esse plano que você já conhece, eixo x, y, tá bom? Se eu te dou uma curva no R2 e eu te pergunto, como se calcula essa área embaixo dessa curva? Como é essa área? Como é que acha essa área? A gente sabe calcular a área de retângulo, triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, losango, trapézio. O que essas figuras todas têm em comum? Oi? O que todas essas figuras, eu acabei de falar, o que elas têm em comum? É o quê? Os lados são retos. Todos os lados são retos. Todos. Você parou para pensar que a gente só estuda figuras assim lá no ensino básico? E que só tem uma figura que não é assim lá? Qual é a figura? É o círculo, né? A circunferência. A única que é arredondada, o resto tudo são segmentos retos. Tá? Isso é proposital, viu? E aqui nós resolvemos colocar um que não é nada que você já estudou. É uma coisa assim, nós queremos saber que área é essa. Tá? É essa área que a gente quer calcular. O que nós queremos dizer aqui para ti? Que não me importa o quanto isso aqui fica encurvado. Isso é possível de ser calculado. Tá? E a gente vai calcular, e esse cálculo é muito fácil. Mas é muito fácil mesmo. Tá bom?
A gente vai fazer isso lá para frente do curso. Tá? E a outra pergunta que tem no mesmo problema é o seguinte. Aparentemente esse ponto aqui é o ponto mais alto nessa região. E eu vou dar uma encurvada aqui melhor. Fazer isso aqui assim. E esse ponto, aparentemente, é o ponto mais baixo. Tá? Eu quero saber como é que eu faço para descobrir quem são esses caras. Quem é o cara que é o mais alto aqui e quem é o cara que está mais baixo aqui. Isso de uma função, no gráfico de uma função. Como é que acha esses caras? Se eu não sei o gráfico, eu tenho só a função, eu vou me perguntar, olhando para essa função, eu consigo achar um ponto que é um ponto mais alto e um mais baixo? É possível? Existem esses pontos? Esses pontos são chamados de pontos críticos. Podem ser os pontos de máximos e mínimos da função. E esses máximos e mínimos, eles são locais. Nota que esse aqui é o ponto mais alto aqui nessa região, mas tem ponto que é mais alto que ele. Esse ponto é o mais baixo nessa região, mas para cá é mais baixo que ele. Entende? Então, nós vamos conseguir facilmente captar quem são esses caras. Esses caras são chamados dos pontos críticos, serão os pontos de máximos e mínimos das funções. Também não é difícil de ser achado. Tá? Isso nós vamos trabalhar no curso. Tá bom? Continuando. Aí eu tenho um problema mais lindo ainda, né? Vamos pensar o seguinte. Olha para cá. Suponha que eu tenho aqui isso. Essa curva, tá? No plano. Suponha que eu tenho essa curva. Eu posso perguntar para você qual é a distância desse ponto até esse ponto percorrendo a curva. Ou seja, eu quero saber qual é o tamanho dessa linha. A pergunta que eu estou te fazendo é, se fosse possível eu pegar esse ponto e esticar, quando eu esticar e colocar fita métrica naquilo, quanto é que dá? É possível fazer essa conta também, tá? Mas isso é só uma curva? E se eu pegasse essa curva e jogasse ela para o espaço, para o R3, onde nós vivemos, no espaço tridimensional? Jogo ela para o espaço, então eu vou fazer o seguinte, esse cara eu vou girar em torno desse eixo. Ok? Vou girar ele aqui. Quando eu girar, vai aparecer uma cópia dele aqui embaixo. Tá? E esse giro vai acontecer isso. Isso. Deixa eu só ajeitar aqui. Essa parte que não tem. Vai aparecer essa figura. Girando em torno de um eixo. Tá? Isso a gente chama de superfície de revolução. A pergunta que eu te faço é, esse objeto ele tem volume. Quanto de volume cabe nele? Esse objeto também tem uma casca que o reveste. Essa casca a gente pode chamar de área. A pergunta é, qual é a área da superfície desse objeto? Tá? E mais que isso, se esse objeto estivesse em pé, tipo assim, se esse objeto estivesse em pé e estivesse cheio de água, e ele fosse um reservatório de água, e tivesse aqui um lugar por onde sai a água dele, à medida que vai saindo a água vai baixando aqui, não vai? Sim ou não? Se essa vazão aqui for constante, qual é a velocidade que essa água aqui está baixando? A resposta não é constante. Porque ele está modificando. Tá? Isso tudo a gente vai responder ao longo do curso, tá bom? E esse objeto, para quem gosta de vir pela perimetral, é a caixa d'água que eu mais gosto da cidade de Belém. Essa caixa d'água está ali na frente da UFRA, não sei se vocês já viram. Né? Para quem nunca viu, vai querer andar agora no ônibus olhando para a UFRA até achar a caixa d'água. Talvez a solução da sua aprovação esteja ali. Né? É aí a caixa d'água aí, tá? Para quem nunca veio pela perimetral, que só vem aqui pelo Guamá, agora vai querer vir pela perimetral, só para conhecer essa caixa, tá? Se você quiser vir de bicicleta também, dá para vir de bicicleta. As pessoas têm medo de andar de bicicleta, não sei porquê. Muito bem.
Então, tendo apresentado os problemas para vocês, né? Todos os problemas do nosso curso, são esses os nossos problemas. Então, agora vamos revisar um pouco de matemática básica, tá? O que é que a gente quer fazer agora? A gente quer falar de funções, tá bom? Então, vamos para as funções. Tudo bem até aí, pessoal? Tá? Então, vamos falar de funções. Função é o seguinte: você tem dois conjuntos. Dado dois conjuntos A e B, eu quero saber o seguinte: como é que eu vou associar elementos do conjunto A elementos do conjunto B? Essa forma de fazer a associação é o que a gente vai chamar de função. Só que não é qualquer associação que é uma função, tá? Então, essa associação é o seguinte: todo elemento que você pega do A, você consegue associar a alguém do B, tá? Então, se você pegar um carinha aqui, um x que está em A, então vai existir um carinha aqui no B, que eu vou chamar de y, que vai ser esse f de x, tá? A f vai levar o x nesse y, e esse y, ele está em B, tá bom? É isso que essa função vai fazer, tá? Outra coisa, isso é para todo carinha que está no A, é possível fazer isso, tá? Esse conjunto A, ele tem um nome. Qual é o nome dele? Domínio. Esse conjunto A é chamado de domínio. Domínio tem duas questões na tua prova de domínio, tá? Esse conjunto B é o quê? Contradomínio. É o contradomínio. Você concorda que no conjunto B pode ter elementos que não são alcançados pelos elementos do conjunto A? Sim ou não? Sim. Então, em desenho, seria o seguinte: imagina aqui que você tem aqui o conjunto A e você tem aqui o conjunto B, tá? E aqui dentro pode ter uma outra região, tá bom? Pode ser que o seu conjunto A seja levado só nessa região, tá bom? E ninguém aqui de fora, tá? Essa região é chamada de quê? Conjunto imagem, tá bom? Então, tem o conjunto imagem, tá? O conjunto imagem, ele está contido no contradomínio. Tudo bem? O conjunto imagem está contido no contradomínio. Se por acaso acontecer isso aqui, se acontecer que a imagem é igual ao contradomínio, como é que a gente chama a função? É o quê? Não. Sobrejetora. Só existem 3 opções. Ele falou as 3. Na terceira ele acertou. O que importa é participar e ter acertado. Obrigado. Né? Então, ela é sobrejetora. Tá bom? Então, ela é sobrejetora, tá? Se acontecer isso, tá bom? Muito bem. Então, tendo em vista o que é uma função, então está aí o que eu acabei de escrever. Vamos escrever o que é o conjunto imagem. Aqui, vocês só me falaram o que é, a gente pode escrever tecnicamente o que é. Então, conjunto imagem é aquele conjunto. Conjunto imagem da função, eles são os elementos que estão aonde? Precisa estar no conjunto B, tá? Então, são os elementos que estão no conjunto B, com qual condição? Então, a gente coloca essa barra para dizer a condição. Essa condição é f de x é igual a y, tá? Você pode escrever assim, ou você pode escrever assim, ó. Existe x pertencente a A com f de x igual a y. Só que escrever isso aqui vai se alongar demais, tá? Você pode escrever simplesmente isso, tá bom? Onde você já sabe que o x está no A, tá? Então, esse é o conjunto imagem. Essa é a representação que eu acabei de fazer para vocês.
Então, você pode representar a função dessa forma de diagrama. Essa forma de diagrama é a forma mais... Vou pensar que é a parte inicial do que se fala de função. Na maioria das vezes, as funções já não são por diagramas, porque diagrama são coisas... Tem pouquíssimas informações ali. Tá? Na tabela, por exemplo, já tem um pouco mais de informações, mas ainda é pouco. Tá bom? Então, a melhor forma de representar uma função, na sua grande maioria, é através da expressão mesmo da função, que aí ela já te conta exatamente o que é a função. Tá bom? Então, olhando para essa tabela, você consegue dizer quem é a função, fazendo alguns cálculos, claro, né? Vamos para o gráfico da função. Quem é que lembra o que é produto cartesiano? Quem lembra o que é produto cartesiano? Pode falar. Pode falar o que é produto cartesiano. Sim, você. Oi? Eu não consegui escutar. Você pode vir. Vem aqui. É uma relação entre coordenadas. Então, olha, deixa eu pegar aqui. Eu vou colocar dois conjuntos simples. Se eu pegar esse conjunto 0, 1 e o conjunto B 3, 5. O que seria o produto cartesiano desses dois? Quem lembra? Já sabe um monte de coisa para você estudar em casa, né? São os pares ordenados, de tal forma que a primeira entrada do par ordenado tem que ser do conjunto A, a segunda entrada tem que ser do conjunto B, tá? Então, são todos os pares ordenados possíveis, tá bom? Com essa condição. Então, tu vais fazer 0, 3, 0, 5, 1, 3 e 1, 5. Tudo bem? Esse é o produto cartesiano desses dois conjuntos. Só que a gente não fica trabalhando com conjuntos que são tão pequenos. A gente quer trabalhar com conjuntos bem maiores, tá? Então, vai surgir o primeiro produto cartesiano que nós queremos aí, é o que a gente chama de gráfico. Tá bom? O gráfico é o primeiro produto cartesiano que a gente vai encontrar aqui. O que é que a gente quer fazer? A gente quer fazer o seguinte. A gente quer saber como é que a gente descreve, por exemplo, esse gráfico, matematicamente falando, tá? E se essa for uma função f, como é que a gente descreve isso? Vamos pensar, olha, esse ponto é uma abscissa x que é elevado numa ordenada f de x, tá? Então, quer dizer que esse ponto é o ponto x f de x, concorda? Tá? Então, esse gráfico ele é formado por todos esses pontos. Tá? Se você pega aqui o 0 está sendo levado nesse cara. Se você pega o 1 é levado nesse cara. O 2 é levado nesse cara. E assim vai indo. Tá? Então, o gráfico, que eu vou chamar só de G, o gráfico da função f, o que é que forma o gráfico? São pares. Tá? Então, são pares x, y, que estão onde? Estão no plano. O plano a gente chama de R2. Tá? A gente escreve assim. São os pares ordenados que estão no plano. Qual é a condição desses pares ordenados? Que esse y seja o f de x. Tá bom? Então, a condição é que o y seja o f de x. Tá? Então, esse é o gráfico. Tá bom? Então, assim que você pode escrever ele, tá? Muito bem. Ok. Então, se esse é o gráfico, então me diz uma coisa, exemplo 1, quem é o gráfico dessa função lá?
f de x igual a 2 para todo x em R. Quem é o gráfico dessa função? Uma reta paralela ao eixo x. Ok? E que reta é essa? Constante que está faltando uma informação. Passa por onde? Pelo 2. Perfeito. Está faltando dizer por onde passa, tá? Então, olha, esse gráfico é isso aqui, ó. Passa aqui pelo 2. Esse é o gráfico dela, tá? Agora, isso aqui é uma função constante, né? Agora, tu pode dizer assim, mas como é que eu escrevo isso nessa forma? Tá? Então, você pode dizer assim, ó, o gráfico dessa função f são os pares ordenados x e y pertencendo ao R2, tal que o y igual a 2. Pode escrever isso, tá? Você pode escrever só isso. Tá bom? Os outros, quem são os outros? O x é qualquer número real e o y é 2, tá? Muito bem. O segundo exemplo que está lá, que eu já vi que eu não digitei tudo, faltou escrever direito lá, a função g, ela está definida de menos 1 até mais infinito e vai em R, faltou essa parte aqui. Então, a condição é a seguinte, que ela pega um x e leva em um f de x. Aliás, em um g de x. Esse g de x, coloca lá, por favor. O g de x é menos 1. Obrigado. Essa função, qual é o gráfico dela? Qual é o gráfico dessa função? Vamos tentar entender. O que é isso que eu escrevi aqui em cima? Quando nós iniciamos falando de função, nós falamos que tem um conjunto e um conjunto, certo? Esse conjunto A é o domínio e esse aqui é o contradomínio, tá bom? O que eu estou escrevendo aqui para você é que o domínio dessa função é esse intervalo, tá? E o contradomínio é a reta real, tá bom? E a expressão da função é essa, g de x igual a menos 1. Quem é o gráfico disso? Como é que vocês sabem essa e não sabem essa? Oi? Não. Diga. Não. Diga. Uma reta paralela ao eixo x, passando por onde? Pelo menos 1. Não é a função constante aqui? Ok? A função constante, menos 1. Aqui não é função constante também? Função constante, 2. Tá? Só tem uma diferença entre essa função e essa. Essa aqui, ela vai embora para lá. Ela vai embora para cá. Ela vai para menos infinito e para mais infinito, sempre se mantendo com o valor 2. Tá? Esta aqui não é isso. Essa aqui ela passa pelo menos 1, tá? Eu vou marcar aqui menos 1. Como o domínio vai até mais infinito, vai embora, né? Então ela vai embora para lá. Tá bom? Mas para o lado esquerdo, eu só posso ir até onde? Até o menos 1. Eu não posso vir embora aqui, ó. Se eu fizer isso, está errado. Só posso ir até o menos 1. Então, eu marco até o menos 1. Veja aqui onde está o menos 1. E olha, é parêntese, viu? Se é parêntese, é aberto. Então, aqui, o menos 1 não faz parte do gráfico. Tá? É daqui para lá o gráfico. Tá bom? Esse ponto aqui não faz parte do gráfico. Ficou claro? Também é uma função constante, só que o domínio está restrito ao intervalo, não é a reta real toda, tá?
Muito bem. Então, isso aqui eu já falei. Tá. Agora, olha, para você enxergar o domínio e imagem de uma função, se eu te dou um gráfico, é só você fazer as projeções desse gráfico, tá? Por exemplo, olha esse gráfico lá. Projeta ele para o eixo X. O que aparecer embaixo é o domínio, tá? Só fazer a projeção. Pensa na sombra para baixo. Esse é o domínio. E se você projeta para o eixo Y, essa é a imagem. Ficou claro para entender assim? Tá? Então a imagem é a projeção para o eixo Y e o domínio é a projeção para o eixo X. Então se aparecer um gráfico para ti, olha, maravilha, você enxerga facilmente quem é o domínio. Vamos ver se você enxerga mesmo? Olha lá. Vou colocar este gráfico aqui para você. Vou fazer isso aqui. Olhando para cá. Deixa eu baixar só um pouquinho aqui, que é melhor. E esse carinha vai bem aqui. Suponha que esse seja o 2, tá? 2,8, melhor. Olhando para cá. Quem é o domínio desse gráfico? Suponha que o gráfico da função é exatamente isso que consta no quadro. Quem é o domínio? Vai do 0,1. 0,1 aberto ou fechado? Fechado. Até onde? Até o 5 aberto. O que mais? Do 6 fechado. Até onde? Até o 7 aberto. Deu para entender? O domínio é a união de dois intervalos, tá? Agora vamos olhar para a imagem dessa função. Quem é a imagem? Ah, aqui eu esqueci de dizer quem é esse cara, né? Suponha que esse aqui é o 2. Do 2, fechado, até 2,8, aberto. O que mais? Do 3, fechado, até o 5, aberto. Deu para entender? Toma muito cuidado se aparecer bolas abertas e bolas fechadas, tá? É isso que vai te dizer exatamente qual é o intervalo que faz parte do domínio ou da imagem, tá bom? Então, olha, para você ter certeza se um determinado gráfico, se uma determinada curva, na verdade, no plano é o gráfico de uma função, você só precisa fazer um teste, que é o teste da reta vertical. O teste da reta vertical vai me dizer o seguinte: se por acaso eu vou colocar coisas aqui e você me diz qual deles é gráfico de uma função. É gráfico. Por que não? Quando você cortar assim, vai tocar em 2 pontos. Não é gráfico, tá? Para ser gráfico, quando toca, só pode tocar em 1 ponto. Tá bom? Essa é a ideia. É gráfico? É gráfico. Só toca em 1 ponto. É gráfico? É gráfico. E essa aqui? Não é gráfico. Essa aqui é uma elipse, que não é gráfico de uma função real de uma variável, tá?
Então, esse aqui não é gráfico, porque quando você corta aqui, toca em 2 pontos. Tudo bem? Tá? Se fosse isso aqui... É gráfico? Dá um zoom aqui. Me diz se é gráfico isso. O que você acha? É ou não? Não. Porque se você dá uma ampliada aqui, quando você corta, ele toca 1, 2, 3, 4, tá? Vai tocar várias vezes. Só pode tocar uma única vez. Tá bom? Muito bem. Então, esse é o teste da reta vertical. Tá. Vamos agora para domínio. Olhando para essa função, qual é o domínio da função f, qual é o domínio da função g? Está aí a função f. A função f é seno de x dividido para x² menos 9. E a outra é logaritmo o exemplo 2 é g de x, que é igual logaritmo natural de 6 menos x dividido por x² menos 16. Vamos lá. Qual é o domínio dessa função? Menos 3 e menos 3. Perfeito. O domínio dessa função é todos os reais retirando o menos 3 e o 3. Tá? Como é que a gente sabe o domínio de uma função? Você olha para a expressão. Aí você pensa assim, o que não pode acontecer para isso fazer sentido? Não pode acontecer. Por exemplo, seno. Seno. Existe seno de qualquer número? Sim ou não? Sim. Então, eu preciso me preocupar com seno? Não. Então, esqueço o seno por enquanto. Vou olhar só para a função quadrática que está aqui no denominador. Função quadrática está definido para todos os números reais? Sim ou não? Sim. Então, não preciso me preocupar com a função quadrática. Então, se eu olhar só o seno e só a função quadrática, eu sou induzido a pensar que o domínio é todos os números reais, certo? Só que essas duas funções, elas estão fazendo aqui uma certa operação, que é um quociente, tá? Aí eu vou para a definição matemática. Quociente, não existe divisão por zero. Então, aqui embaixo, não pode dar zero. Ok? Como aqui embaixo não pode dar zero, então eu tenho que fazer x² menos 9 tem que ser diferente de zero. Quando é que x² menos 9 é diferente de zero? Só dá zero quando? No 3 e no menos 3. Então, você tem que ter x diferente de mais e menos 3. Porque no 3 e no menos 3, aqui embaixo dá zero. Não faz sentido, certo? Então, o domínio dessa função, domínio da função f, é x pertence aos reais, tal que esse x ele tem que ser diferente de mais e menos 3. Ficou claro como é que se faz o domínio de uma função? Tá? Vamos para essa aqui, que é o domínio dessa função. Esse aqui é o logaritmo, tá? Para quem ainda não tinha visto, esse aqui, ln de x, é log de x na base e. E esse e é um número irracional, que é o 2,72 e infinitas casas decimais, tá? Esse aqui é o número e, tá? Então, a gente escreve simplesmente ln. Em alguns lugares vai estar escrito logaritmo neperiano, outros vai estar escrito logaritmo natural. Tanto faz, tá? Então, vamos lá.
Para o logaritmo, qual é a definição de logaritmo? Ele está definido para todos os números reais? Sim ou não? Não pode ser zero o cara que está lá dentro, né? O que mais que não pode? Tem que ser o quê? Maior que 1? Não. Mais que isso. Quem que lembra? Logaritmo está definido para quem? Para quê? Ah, foi tu que respondeu, não vale. Então, o logaritmo só está definido para os números positivos, tá? Não existe logaritmo de zero e nem existe logaritmo de número negativo, tá bom? Então, só existe logaritmo de números positivos. Então, a primeira coisa que tu tens que ter aqui, que 6 menos x tem que ser maior que zero. Isso tem que ser maior que zero, tá? O x está negativo, passa para lá positivo, então vai ficar 6 maior que x. Essa é a primeira condição, tá? Então, só existe o logaritmo se acontecer isso, tá? Vamos para a condição de baixo agora. E essa raiz aí? Existe raiz de número negativo? Existe raiz de número negativo? Não, né? Não raiz real. Quando você for estudar a função de variável complexa, aí você vai entrar em raízes de números negativos, que vai entrar lá os números complexos, tá? Mas nós estamos em função de variáveis reais, tá? Então, esse cara aqui, ele não pode ser negativo, certo? Porque ele está dentro de uma raiz. Tem que ser positivo. Ele pode ser zero? Sim ou não? Sim ou não? Não, porque faz parte do denominador da função, tá? No denominador não pode dar zero, tá? Então, vamos pegar só esse cara por enquanto. x² menos 16. Vamos pensar no gráfico dele. A parábola disso é concavidade para cima ou para baixo? Para cima. Quais são as raízes? 4 e menos 4. Então, é isso aqui, certo? Então, é menos 4 e 4. Daqui para lá é positivo. Daqui para cá é positivo. Eu estou falando do sinal do gráfico, tá? Entre menos 4 e 4, o sinal é negativo. Então, eu tenho que excluir essa região do menos 4 até o 4. Tá bom? Então, vamos pensar. Agora, eu tenho que unir essa informação com essa informação. Tá? Vou pegar a primeira informação. Informação 1. Na informação 1, só interessa o quê? O cara que é menor que 6. Certo? Então, vou pegar o 6 aqui. Só interessa o que é menor que ele. O 6 não serve, tá? Vou colocar aberto. Tá bom? A segunda informação me diz que só vale depois do 4 e antes do menos 4. Então, vamos pegar aqui a direção aqui do 4. Então, só serve depois do 4. Então, aqui é aberto. Só serve daqui para lá. E serve antes do 4. Do menos 4, né? Antes do menos 4. Isso aqui também é tudo pintado. Tá? Agora que eu já tenho as duas informações, o que é que eu faço com as duas informações? Você concorda que o domínio tem que funcionar esse e esse? Sim ou não? E, em teoria dos conjuntos, é o quê? É interseção. Tá? Então, eu preciso fazer interseção entre esses dois intervalos. Tá? Então, fazendo a interseção entre esses dois intervalos, vai dar, olha, isso está fazendo parte dos dois conjuntos. Tá bom? Então, vou pegar aqui menos 4. Menos 4 aberto. Tudo que está antes do menos 4. Entre o menos 4 e 4 não vale, porque não faz parte desse conjunto. Depois do 4 vale, só que vale até o 6 só. Então, você pega aqui o 4 aberto. Está dando para mostrar aqui? Tá. 4 aberto até o 6 aberto. Então, esse é o seu domínio.
Qual é o seu domínio? De menos infinito até menos 4, aberto, e de 4 aberto até 6 aberto. Deu para entender? Então, se eu peço para você, dada essa função, onde está o gráfico dessa função no plano cartesiano? Você tem que me dizer, professor, esse gráfico está em 2 faixas. Quais faixas são essas? Essa faixa, de menos infinito a menos 4, e nessa faixa, de 4 a 6. Se tu me disser que tem gráfico depois do 6, você não entendeu o que é domínio. Entende? Tá? Então, o domínio é super importante de você olhar para a função e conseguir sacar qual é o domínio dessa função. Tá? Ficou claro isso? Alguma dúvida? Fechado e aberto. No desenho é assim, ó. Está fechado ou está aberto. Se está aberto aqui, significa que esse menos 4 não me interessa, eu não quero ele, tá? Se tiver fechado, então eu quero ele, tá bom? Então, olha lá, a resposta aqui é de menos infinito até menos 4. Então, se eu quiser escrever isso, é assim, ó, de menos infinito até menos 4. Só que está aberto aqui, então eu preciso colocar um parêntese, tá bom? Se tivesse pintado, eu colocava colchete. Tudo bem? O que mais é o intervalo de domínio? Do 4 até o 6. Só que é aberto no 4 e aberto no 6. Então, unido com o 4 até o 6 aberto. Tudo bem? Então, esse aqui é o domínio da função. Esse aqui é o domínio da função g. O parêntese e o colchete, todos os dois são usados para você dizer como é o intervalo. Se você usar parêntese, quer dizer que o intervalo é aberto. Se você usar colchete, quer dizer que o intervalo é fechado. Aqui, ó. Imagina que eu coloco aqui. Vou pintar de 1 a 2. Eu vou colocar o 2 aberto. Olha, o 1 está pintado, tá? Então, se eu quero te descrever esse intervalo todo, de 1 até onde? Até o 2. Mas o que é que eu vou usar? Colchete ou parêntese? Pensa. Está pintado, então é colchete. Não está pintado, então é parêntese. Tá bom? A chave representa conjuntos, quando você quer descrever elementos do conjunto. Basicamente, sim. É mais... Porque isso aqui também é um conjunto. Aí você tem que enxergar. É um intervalo, mas também é um conjunto. Tá bom? Ok? Vamos lá, ainda temos 5 minutos, que equivale a quase uma eternidade. Então, a gente pode fazer muita coisa ainda. Vamos lá. Funções polinomiais. As funções que você conhece de função polinomial. Você já viu função afim, certo? Que é a função polinomial de grau 1. Você já viu função quadrática, que é a função polinomial de grau 2. E aí você parou, né? Pois é, aqui para a gente não importa. A gente pode ver de grau 3, de grau 4, grau 5, 6, 7, 8, não importa, tá? Cada questão vai exigir uma certa função, tá bom? Então, as funções polinomiais, essa é a escrita geral de uma função polinomial de grau n, tá? Você pode escrever isso dessa forma. O que você precisa compreender é que os números que estão na frente, esses ANs que aparecem ali, eles são números reais, tá? E o n que aparece no expoente do x é quem vai me dizer o grau do polinômio. Se eu disser função polinomial de grau 2, quer dizer que, ao observar para os expoentes, o maior expoente que eu consigo enxergar ali é o 2. Se eu disser função polinomial de grau 15, quer dizer que o maior expoente é 15. Tá? É isso que tu precisas compreender desse slide. Então, a função polinomial de grau 1 não tem graça, né? Você já estudou isso. Vamos lá. Função polinomial de grau 1, ela vai de R em R, ela pega um x real e leva nesse número aqui.
um número AX mais B, onde esse A e esse B pertencem aos números reais e você quer que esse A seja diferente de zero, tá? Aí, claro, quando eu estiver modificando os valores de A e os valores de B, vão surgindo nomes especiais aí. Por exemplo, se você não tem o B, o que eu quero dizer não tem B? Que o B é zero. Se o B for zero, então você está falando de funções lineares, tá? São aquelas funções que os gráficos passam pela origem, tá bom? O A, ele tem um nome, é chamado de coeficiente angular. E o B é coeficiente linear. O A diz se a função é crescente ou decrescente. Se o A for positivo, a função é crescente. Se for negativo, decrescente. O B diz o quê? Onde toca o eixo Y, tá? E se eu fizer uma relação entre B e A, tipo menos B dividido por A, dá o quê? Menos B por A? A raiz da função. O que é a raiz da função? Onde toca o eixo X, tá? Então, isso é função afim, que é a coisa que você mais estuda lá, tá? Uma coisa assim, tá bom? Se eu coloco uma coisa assim, o B é o quê? Positivo ou negativo aqui? Positivo. É esse toque. O A é o quê? É o quê? Positivo, a função é crescente. E quem é esse cara aqui? Esse cara é a raiz. Qual é o sinal da função daqui para lá? Daqui para lá, o gráfico está acima do eixo X, então o sinal é positivo. E antes disso é negativo. Pronto, já passou 1 mês e meio da tua aula lá do ensino médio. Tá bom? Isso tudo você já aprendeu lá, é por isso que a gente agradece. Tá bom, então deixa eu só falar o que a gente vai ver na próxima aula. A gente vai ver função polinomial de grau 2. Vamos ver esse quociente, que é chamado de quociente de Newton. E depois a gente fala das funções polinomiais de grau 3. Função racional. E fechamos a aula, tá? A gente termina com função definidas por partes, tá bom? Então, estudem. Bom estudo para vocês. Até a próxima aula, até quarta. Venham prontos para estudar bastante na quarta.